Deus abençoe, que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação. Você que tem sido amada, amado pelo meu Pai, que o Espírito Santo venha falar, convencer, para que você saiba o que deve fazer da sua vida. Porque eu creio, nós estávamos falando ainda há pouco, mas houve um problema técnico que a gravação foi perdida, não faz mal. Vamos fazer novamente. O que eu ia dizer para você é que muitas pessoas, infelizmente, têm se iludido com a própria crença, a própria fé em Deus. Porque elas dizem crer em Jesus, mas não conseguem viver essa crença nele. Nós estávamos falando sobre isso. É a mesma coisa. Muitas pessoas casam, mas não conseguem manter esse casamento. Por quê? Uma série de razões. Mas a principal é que não houve uma entrega 100% de um para com o outro. Então, eu queria que você entendesse que o casamento, o relacionamento, o paralelo entre a crença em Deus e a crença na pessoa que você se casou ou que vai se casar. Tem tudo a ver. Tudo a ver, uma coisa com a outra. Veja só. Os religiosos perguntaram para Jesus: Senhor, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Quer dizer, Deus enviou Jesus ao mundo. Quem nele crê de verdade, não é fantasia, não. Quem nele crê com consciência, não quem nele crê com emoção, não. Mas quem crê conscientemente, e a crença consciente em Jesus envolve essa entrega total. Da mesma forma como ele se entregou por nós, também nós devemos nos entregar a ele. Assim também é o casamento. No casamento, quando nós empenhamos a nossa palavra lá no altar, quando nós subimos no altar para nos casar, Esté e eu, não subimos ali para simplesmente formalizar uma união, não. Nós subimos ali crendo que Deus era a principal testemunha daquela crença que nós tínhamos um no outro, daquele amor que nós tínhamos um para com o outro, daquela entrega que nós tínhamos um para com o outro, que nós estávamos fazendo naquele momento, diante dos convidados. Então, Deus, amiga e amigo, conhece os nossos corações melhor do que nós. Ele sabe o que se passa dentro de nós. Então, alguém que queira fazer a obra de Deus tem que ter essa consciência que a obra de Deus é um casamento, é como um casamento.
Você crê no Senhor Jesus e Ele crê em você. Então há um casamento. O Espírito Santo vem e faz morada em você. E aí sim, cheio do Espírito Santo, você vai saber fazer a obra que Ele quer que seja feita através de você. Porque só o Espírito Santo pode conduzir cada um de nós segundo a vontade dEle. E não que nós venhamos fazer a nossa vontade na obra de Deus. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus, conforme Ele ensina, dá licença aqui, ele fala, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Ele está justamente, ele está dando a dica, ele está mostrando o caminho de um casamento verdadeiro, assim como também está mostrando como e por que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem quando ele aceita a pessoa como sua noiva, digamos assim. Ela entrega, a pessoa se entrega para ele, para o filho dele, de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Então, quando há essa fé, essa crença, isso se chama fazer a obra de Deus. Porque aí o Espírito Santo vem e faz morada e passa a viver naquela pessoa para que através dela, ele, o Espírito Santo, venha fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Porque quem somos nós para fazer a obra de Deus se Ele não estiver dentro de nós? Como que eu posso fazer a obra de alguém que eu não vejo, não sinto, não toco? Só quando Ele, na pessoa do Espírito Santo, vem e faz morada em mim. Quer dizer, casa comigo. Ele me aceita como sua noiva. E eu o aceito como meu noivo. Então, há um casamento entre nós. Há uma aliança entre nós. E quando há essa aliança, entrega total, aí sim, aí há crença. E se há crença, então a obra de Deus vai ser feita através daquela pessoa. É a mesma coisa que o casamento. Quando nos casamos, nós deixamos a casa dos nossos pais, deixamos a nossa vida de solteiro, abrimos mão de tudo para nos unirmos no matrimônio, no sagrado matrimônio. Só que isso não acontece sempre em todos os casamentos. Normalmente as pessoas casam e descasam. Por quê? O casamento não valeu, não houve uma entrega verdadeira de ambas as partes. E aí está a razão do fracasso da sociedade. Porque um mau casamento gera filhos com problemas, os filhos, por sua vez, vão casar mal também, vão gerar outros problemas, e assim vai caminhando a humanidade. Mas quando há, da mesma forma, a igreja do Senhor Jesus, se a pessoa que crê nele de fato e de verdade, ele, e somente ele, sabe quem crê de fato e de verdade, então, quando há crença de fato, então aquela pessoa se torna um instrumento de Deus neste mundo, para que então o mundo venha saber, tomar conhecimento
de que Deus existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Esse é o casamento. Essa é uma aliança com Deus. É importante que as pessoas saibam que o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher e vice-versa. Então é uma aliança, por isso nós carregamos uma aliança no dedo. É o sinal de compromisso com outra pessoa. Ora, com Deus, aliás, foi Ele que instituiu a aliança. Foi Ele que fez aliança com Abraão. Ele fez aliança com Jacó, com Israel. Ele fez aliança com Isaac, Jacó, enfim, o povo de Israel. Quer dizer, uma aliança eterna. Ele se manteve na sua palavra. Ele empenhou a palavra dele. E aqueles que aceitaram a aliança com ele, aceitaram a sua palavra, ou aceitam, submetem a sua palavra, então fazem uma aliança com ele. E isso que é casamento. No fundo, o casamento se restringe o quê? Se restringe o quê? A um compromisso que um assina, empenha com o outro. No altar, a gente vai no altar para fazer um voto diante de Deus. Ele é a principal testemunha daquela união, daquele casamento, daquela aliança. Então, da mesma forma como os casamentos hoje em dia têm sido fajutos, digamos assim, de mentirinha, brincadeirinha, normalmente, as pessoas assumem um voto hoje e amanhã estão com outras pessoas. Quer dizer, não levam a sério um compromisso com Deus. É porque não creem em Deus. Com certeza não creem em Deus. Porque se crescem, lá no altar, se lembrariam que lá no altar elas fizeram um voto para com ele. Aí você vai me dizer, mas, ô bispo, mas e quando um faz um voto sincero, entrega, etc, 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 e o outro não faz? Pois é, esse é o problema. Esse é o grande problema. Nem todos aceitam o casamento. Porque nem todos se amam. Nem todos creem um no outro. Essa é a realidade. Então, nós temos o fracasso dos casamentos. Mas, quando você crê em Deus, de fato e de verdade, há um casamento com Ele, há uma aliança com Ele. E nessa aliança, a aliança, o selo dessa aliança com Deus é o Espírito Santo. Quando você crê em Deus, você entrega a sua vida de forma incontestável. Você entrega 100% para Ele. Na saúde, na enfermidade, nos problemas, nos dias bons, etc. Você entrega o seu destino, seu futuro, sua eternidade para Ele. Não é só por uma vida, não. Aqui na Terra, não. É por toda a eternidade. Então, para que Ele possa fazer você frutificar, então Ele manda o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz morada dentro de você. Então, aí há um casamento, há uma aliança. O Espírito Santo é o selo do casamento, de uma aliança com Deus. Esse é o selo. Antigamente, deixa eu falar para vocês uma coisa, talvez você não saiba, vale a pena saber para você ter uma ideia do que significa casamento.
A Bíblia ensina, a Bíblia fala que antigamente o casamento, a aliança entre duas pessoas era assim. Eles pegavam um animal, partiam o animal ao meio e as pessoas que se aliavam, que se casavam, que faziam aliança, não é só casamento, não, que faziam aliança, aquelas pessoas passavam entre as partes do animal. E aquilo queria dizer o seguinte: olha, se eu não cumprir a minha parte para com você, você tem o direito de fazer comigo o que foi feito com esse animal. Quer dizer, a aliança antigamente, na época de Abraão, de Isaac, de Israel, etc., envolvia a vida da pessoa. Se houvesse uma quebra da palavra empenhada naquela aliança, então a outra parte tinha direito de matar a pessoa que falhou. É isso aí. Você vai ler o Velho Testamento da Gênesis. E Deus fez isso com Abraão. Você sabia disso? Está escrito lá, se eu não me engano, no capítulo 13 de Gênesis, fala da aliança de Deus com Abraão. Deus mandou que Abraão matasse animais e o pusesse de forma que ele pudesse passar. E Deus passou entre as partes dos animais partidos, né, mortos, ele passou no meio daquelas partes. E estava dizendo para Abraão o seguinte: olha, Abraão, se eu não cumprir a minha palavra, o meu voto que eu faço contigo, se eu não cumprir a minha palavra para com você, você tem o direito de fazer comigo o que foi feito com estes animais. Isso é extremamente poderoso, forte, e dá uma ideia da responsabilidade que há num casamento ou numa aliança. E quando a pessoa faz uma aliança com Deus, que é a crença, Jesus disse, a crença em Deus é esta, que creiais naquele que ele, Deus, enviou, que é Jesus. Só isso. Essa é a crença. Essa é a crença que ele exige para que ele possa entrar dentro de você, para que o Espírito Santo possa descer e fazer morada dentro de você. Você não tem que fazer necessariamente jejum para receber o batismo com o Espírito Santo. Você não tem que fazer das tripas coração para receber o Espírito Santo. Não, negativo. Você pode receber o Espírito Santo hoje mesmo, agora mesmo, aí onde você está. Mesmo sem nunca ter ido na igreja ou em uma igreja evangélica. Mas só pelo fato de você se comprometer com Deus, aí onde você está neste momento, se você se comprometer com Ele, ó meu Deus, eu creio em Ti, eu creio que Jesus, o Senhor enviou Jesus como meu Salvador, e eu o aceito como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida para Ele, eu não vejo, eu não sinto, eu não toco, mas eu sei que o Senhor fez isso, eu aceito. Quando você aceita, mas não é aceitar como um presente, não, é entregar a sua vida para Ele, é render-se a Ele.